Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de número 12, a conduta do cristão no relacionamento familiar. Como o cristão deve proceder no relacionamento familiar. Nós vimos como o cristão é transformado, quais são as atitudes de um cristão que tem a vida transformada, uma vida pautada pelo Espírito Santo, guiada e direcionada pelo Espírito Santo, foram os assuntos das duas últimas lições. Como nós estamos estudando a carta aos Efésios, a sequência desse texto, na sequência desse texto, o apóstolo Paulo já diz como a gente deve conduzir nos nossos relacionamentos. Então nessa lição nós vamos ver os relacionamentos no âmbito familiar, o relacionamento de quem foi alcançado pela graça, pelo favor de Deus. Pessoa que foi transformada pela palavra e pelo poder do Evangelho. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, no Recalculando a Rota. Todas as semanas estamos aqui ministrando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E os slides que são utilizados aqui, eles ficam disponíveis no Google Drive para que você possa baixar. Vai estar aqui no primeiro link da descrição, ok? Vamos à nossa lição. A conduta do cristão no relacionamento familiar. A lição de número 12. O nosso texto áureo está na carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 2. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa aqui é a conduta que os filhos devem ter para com os pais. O filho que foi alcançado pela palavra e pelo poder do Evangelho. A verdade aplicada diz que praticar os princípios da palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Então, uma família saudável, um ambiente agradável e saudável é justamente o ambiente onde os princípios da palavra de Deus são aplicados, colocados em prática nos relacionamentos familiares. Os objetivos da lição é ensinar a submissão como um princípio divino, apresentar as qualidades do amor sacrificial e mostrar a importância da obediência e da honra. Os textos de referência estão em Efésios capítulo 5 e no capítulo 6. No capítulo 5 nós temos o versículo 22 e o versículo 25. O 22 diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Vós maridos, o 25, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 6, do versículo 1 ao 4. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa passagem é uma passagem um tanto complexa, um tanto polêmica, e eu diria que ela foi utilizada por muito tempo, porque a gente utiliza o termo de subjugar e submissão de uma forma um tanto equivocada. Quando Paulo diz aqui no verso 22, na questão da mulher, a submissão, a impressão que muitas pessoas têm é que a mulher ocupa um lugar inferior. Estar submissa é um lugar de inferioridade. E tratam as mulheres com esse olhar de inferioridade. E isso tem causado sérios problemas. O que eu gostaria de destacar é que no versículo 21, que não está aqui na lição, nós saltamos daquela parte que o apóstolo Paulo fala de como nós devemos proceder, não se embriagando com vinhos, não vivendo uma vida dissoluta, mas uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós saímos desse parâmetro de alguém que já foi transformado e vive no Espírito. E aí o Paulo entra em como deve ser a nossa conduta, como nós nos relacionamos com outras pessoas,
E aí, o versículo 21, muitas pessoas o separam dessa parte seguinte, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor no Senhor. Ou seja, estejam sujeitos uns aos outros. E aí a gente já separa e entra no 22, que ele fala para a mulher estar sujeita ao seu marido. Estar em submissão, algumas versões vão dizer submissa aos vossos maridos, como ao Senhor, ou no Senhor. Ele introduz tanto a relação do marido para com a mulher, dos pais com os filhos, a relação do escravo com o seu senhor, que nós poderíamos transpor para a nossa época como a relação de um empregado para com o patrão e de um patrão para com o empregado, o patrão ou o empregado que serve a Deus, que foi alcançado por Cristo. Para introduzir todo esse assunto, ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É por causa do Cristo, é para dar testemunho aos outros que nós devemos sujeitar uns aos outros. Nós vamos entrar daqui a pouco nessa questão da mulher, da submissão, o que de fato é a submissão. Porque às vezes as pessoas veem a submissão como algo que eu vou mandar em alguém, é receber ordem de alguém. E a submissão vai além de dar ordens e receber ordens. Na introdução desse assunto, o reformador João Calvino, ao escrever o seu comentário da carta aos Efésios, ele diz o seguinte: ninguém deve tentar esquivar-se da submissão recíproca. A submissão precisa ser recíproca. O verso 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros. Então, ninguém deve escapar dessa submissão recíproca. Não é porque tem status disso ou daquilo. O apóstolo Paulo começa dizendo: nós é que separamos esses dois versículos. Então, ninguém deve tentar escapar dessa submissão recíproca. Onde reina amor, aí também se prestarão serviços mútuos. Porque a base da nossa fé é o amor. Então, se há amor, há serviços mútuos, há um entendimento que é necessário servir uns aos outros, estar sujeito uns aos outros, amar uns aos outros. É muitíssimo oportuno que todos sejam exortados a que se sujeitem cada um por seu turno ao outro. Palavras do reformador Calvino. O Champlin, no seu comentário sobre a carta aos Efésios, ele diz que esse assunto é dito em um contexto cristão da submissão mútua e voluntária de um para com os outros. A submissão quanto aos desejos, aos pensamentos, aos planos, ações, tudo motivado pelo amor cristão. É por causa do amor ao Cristo que sujeitamos uns aos outros. Essa sujeição, que é também traduzida em algumas versões como submissão, a gente precisa olhar a submissão em um contexto judaico, em um contexto de quem entende que há um Deus criador dos céus e da terra e que elaborou um plano e tinha uma missão para que um povo escolhido realizasse. Então, ser submisso tem o significado de estar debaixo da missão, ou submerso, mergulhado na missão, assim como o submarino está mergulhado na vida marinha. A submissão está relacionada a estar debaixo de uma missão. Então, é como se esclarece esse termo, o sentido da palavra submissão na época em que os relatos bíblicos foram escritos. Submissão não é simplesmente acatar ordens. Não é simplesmente ouvir algo e você falar assim, sim, eu vou fazer. Submissão no sentido bíblico é você entender que você está fazendo algo porque há uma missão. E o apóstolo Paulo diz que submisso ao marido como ao Senhor. Então, é estar submisso a alguém que estará alinhado com o propósito de Deus, com a missão de Deus. E esse alguém é responsável dentro do processo. Muitas pessoas acreditam que deve ser difícil estar submisso, ser submisso. E eu acho interessante que quando fala como ao Senhor, nós
nós temos facilidade de ser submissos a Cristo. Facilidade de entender a necessidade. Nem sempre conseguimos ser tão submissos. Às vezes tentamos se opor, tentar achar argumentos, mas nós entendemos que precisamos ser submissos. E aqui eu acho que está o segredo para que os relacionamentos possam fluir bem. O apóstolo Paulo, ao escrever o verso 25, ele diz que o esposo, o marido, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela, a ponto de dar a vida. Cristo deu a vida pela igreja, e o amor do marido deve ser esse amor que está disposto a dar a vida pela sua esposa. Por que a gente entende tão facilmente que precisamos ser submissos a Cristo? Porque Ele deu a sua vida por nós. E nos cursos de noivos que eu ministro aqui na nossa igreja, eu costumo dizer isso. Jovem, quando você amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela, não será pesado para ela entender que vocês estão na mesma missão. E dessa forma ela esteja submissa ou em submissão, de acordo com a missão maior que Deus elaborou e que Deus entregou na mão de vocês. A partir do momento que um marido, que um esposo está disposto a dar a vida pela sua esposa, essa esposa naturalmente vai ter facilidade em ouvir o seu marido, em caminhar junto, porque esse ciclo é sujeitar-se mutuamente. Sujeitar mutuamente é entender que eu preciso dar a vida pelo outro e que preciso ouvir esse outro que está disposto a dar a sua vida em meu favor. Então não é pesado para nós estarmos submissos a Cristo. Às vezes é um pouco difícil, nós somos um pouco teimosos, às vezes dá trabalho. Se nós temos dificuldade de se submeter a Cristo em algumas coisas, quanto mais uma mulher ao marido, quanto mais a uma outra pessoa. Se o Cristo que era perfeito já é difícil se submeter a Ele, é difícil em termos de prática, mas de entender nós conseguimos entender. Então, à medida que o cônjuge, à medida que o marido, ele está disposto a dar a sua vida, se sacrificar em favor da sua esposa, essa esposa pode até ter dificuldade de colocar em prática, mas de entender, vai ser entendido. O problema é que muitas pessoas acham que essa submissão diz respeito a como eu quero que organize as minhas coisas, a como o marido quer que se faça tal tipo de comida, ou como que a casa deve estar organizada, e às vezes em coisas extremamente supérfluas. Acha que submissão é chegar e deixar o sapato onde quer na casa, e a mulher tem a obrigação de pegar e colocar e guardar, em trazer as coisas e entregar na mão, como se estivesse cuidando de uma criança. E essa submissão não tem nada a ver com a missão maior que Deus entregou, confiou na mão de um casal. A submissão a ponto de fazer com que as pessoas de fora possam entender que somos diferentes, que fomos transformados. Fomos transformados porque somos capazes de olhar para o outro, a pessoa que está à nossa volta, e termos a capacidade de dar a vida pelo outro. E dentro desse processo, somos capazes de caminhar juntos, de ouvir o outro, de decidir trilhar o mesmo caminho em submissão. Eu creio que essa observação é de extrema importância e de grande riqueza para a lição. Então vamos agora dar uma explanada aqui nos tópicos da lição. O primeiro tópico fala da submissão e a obediência a Deus. A igreja é formada por famílias, ela é a grande família de Deus. E tendo esse conceito de igreja como família, Paulo aproveita para instruí-los sobre seus deveres nos diferentes relacionamentos entre si. Se a igreja é uma grande família e as famílias são um recorte do que é a igreja, quando a família está bem alinhada, bem ajustada, a igreja também vai estar. Então a igreja bem ajustada vai produzir automaticamente famílias bem ajustadas. Então por isso o apóstolo Paulo entra nesses detalhes, um pouco mais nesses detalhes. Então, a submissão
Dentro do que é esperado, tanto para a família quanto para a igreja, a submissão é um princípio. Os princípios representam um conjunto de normas que devem ser seguidas para que se alcance um determinado propósito. Deus estabelece leis divinas. Esses princípios são leis que foram estabelecidas por Deus, porque Deus é o idealizador da família. Então, a forma que a família precisa ser estruturada e precisa estar em harmonia, ela é estabelecida por Deus, é um princípio divino. O tópico 1.2 diz que se trata de uma submissão consciente. Você sabe exatamente por que está sendo submisso. O objetivo, a consciência de que é algo instituído por Deus e nós fazemos isso por amor a Cristo, pelo que Cristo fez por nós. Não se trata de uma submissão cega, como eu disse, a ponto de achar que pode abusar dessa instrução, desse princípio. Então, quando o marido e a mulher estão sobre o senhorio de Cristo, o resultado será sempre a harmonia e a consistência. A submissão como um propósito divino, subtópico 1.3. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser a sua companheira e para que juntos completassem um ao outro. Então a mulher está totalmente alinhada com uma missão criada, uma missão elaborada por Deus, e a mulher está junto, mergulhada nessa missão, como sua companheira, como a companheira que Deus colocou ao lado do homem. A sujeição da mulher ao marido tem um sentido espiritual e deve ser vista como uma bênção e nunca como um sacrifício. Estar caminhando na mesma direção que o marido, juntos na mesma missão, nunca é sacrifício, é sempre bênção. Quando há disfunções, quando há distorções desses princípios, sim, aí começa a ser um sacrifício, começa a ser pesado. Se no relacionamento, nessa forma de estar sujeito ao marido, se começa a ser pesado, se começa a ser difícil, tem algo errado. Tem algo extremamente errado, porque cumprir com o que Deus elaborou, com o que Deus projetou, não é dolorido. Por mais que a gente olhe e pareça ser difícil aos olhos naturais, mas quando você está imerso nessa missão, é prazeroso. O tópico 2, nós adentramos aí no que é a recomendação para o homem, amando como Cristo amou a igreja. Paulo agora se reporta aos maridos cristãos, cujo padrão determinado a eles é extremamente elevado. Eles devem amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se algumas pessoas acham que é difícil a palavra estar sujeito, estar submisso, imagine se deparar com essa palavra de se entregar, a ponto de se entregar. Amar ao ponto de dar a vida em favor do outro. Isso aqui de forma literal. Se for preciso, o marido deve estar pronto. Essa deve ser a atitude do marido. Um amor sacrificial. Se trata de um amor sacrificial, que é justamente o subtópico 2.1. Então essa é a responsabilidade do marido. A palavra-chave para a esposa é sujeição, enquanto para o marido é amor. Esse amor sacrificial, que sempre busca o bem da esposa e se ocupa em cuidar dela e agradá-la. E aí o exemplo que precisa ser seguido é o exemplo de Cristo em relação à sua igreja. E como eu disse na introdução, se trata de um ciclo. O marido está disposto a dar a vida pela esposa. E a esposa que ver esse marido que está disposto a dar a vida em favor dela, ela também está disposta a caminhar junto, a andar em submissão à missão maior dada por Deus. 2.2. O amor protetor e purificador. O apóstolo Paulo utiliza o exemplo de Cristo, que fala que ele amou e se entregou e santificou e a purificou para que pudesse apresentar para si mesmo. Então, quando Cristo nos lava, quando Cristo nos santificou,
nos purificou, ele fez isso para ele mesmo. Então, quando o homem ele se doa para a sua esposa, a ponto de amar tão veementemente que é capaz de dar a vida por ela, ele está fazendo isso por zelo. Um zelo da qual ele é o maior beneficiado. Ele usa o exemplo aqui de Cristo, que purificou a igreja para si mesmo, para que possa ser a sua esposa. Então, quando nós cuidamos da nossa esposa, nós estamos cuidando de algo que traz benefício para nós mesmos. Essas são as evidências da plenitude do amor verdadeiro. O amor verdadeiro ele é caracterizado por esse cuidado do que nos foi confiado. Um amor sem limitações, subtópico 2.3. O amor verdadeiro é aquele que cuida, protege e conduz sempre à melhora e ao crescimento. Assim é o amor de Cristo pela igreja. Então, da mesma forma que Cristo ama a igreja, sempre a conduzindo para algo melhor, sempre buscando o melhor, assim deve ser o amor do marido para com a esposa. É claro que a esposa também deve sempre estar focado em caminhar para algo melhor, para um crescimento, para um aperfeiçoamento. Quando a gente olha para esse amor sem limite, nós precisamos olhar para o Cristo. O Cristo que tem uma esposa imperfeita e nem por isso pede o divórcio. Quando Deus retrata a situação de Israel através do profeta Oséias, ele demonstra essa situação de alguém que é infiel para com ele. E ainda assim, ele faz de tudo para manter os vínculos, para manter aquele relacionamento, aquele casamento com Israel. E mesmo nós, igreja, sendo imperfeita, tendo nossas limitações, Cristo não virou as costas para nós. E essa deve ser a nossa busca enquanto esposos, porque Cristo é perfeito e nós não somos. Se Cristo, que é perfeito, não virou as costas para nós, como nós podemos, em algum momento, pensar em desistir? Pensar em não querer amar, não continuar amando, porque às vezes você fala assim, eu só vou amar a ponto de dar a minha vida se a minha esposa fizer por onde. E nós, na nossa imperfeição, nós não tínhamos feito por onde. E Cristo deu a vida por nós. E o exemplo é o Cristo. Mesmo quando você olha e fala assim, mas minha esposa não está merecendo, eu continuo disposto a morrer por ela. A amá-la de tal ponto que sou capaz de dar a minha vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja, que era imperfeita. A esposa, da mesma forma, mesmo que seu marido ainda tenha limitações, ela precisa olhar para a missão e estar submissa, estar em submissão, entendendo que há um processo maior no qual Deus está trabalhando para tirar as imperfeições, para o crescimento desse projeto, para o crescimento da família, que é a base da igreja. A igreja é um reflexo da família e a família é um reflexo da igreja. Então, mesmo com as imperfeições, tanto da esposa, o marido deve se manter no seu papel. Assim como Cristo se manteve, assim como Cristo amou a igreja quando a igreja não merecia. Assim como nós, às vezes, deixamos a desejar e Cristo não nos abandona. Da mesma forma, a mulher, ela precisa olhar para essa família, que é um reflexo da igreja, essa igreja que é um reflexo da família, e se manter firme na sua posição de auxiliadora, de alguém que é companheira, que foi colocada por Deus ao lado para andar juntos, para andar no mesmo propósito, em submissão. O tópico 3, relacionamento entre pais e filhos. Muitas vezes nós ficamos só nos dois tipos de relacionamento, marido e esposa, e esquecemos dos filhos. E na verdade os filhos são reflexo dos pais. Famílias bem estruturadas gerarão filhos bem estruturados que posteriormente construirão famílias bem estruturadas. Uma família desestruturada vai gerar filhos problemáticos e, por consequência, outras famílias problemáticas virão. Outras famílias desestruturadas serão construídas. Paulo agora direciona sua palavra para exortar os filhos a obedecerem aos pais no Senhor
E a honrá-los, os filhos devem honrar seus pais, porque além de ser um procedimento correto, é um mandamento do Senhor. O subtópico 3.1 fala da obediência, o dever dos filhos. A obediência ela é estabelecida, é um padrão estabelecido por Deus para dar ordem na família, para criar, são princípios estabelecidos por Deus aqui também. E essa atitude irá redundar para os filhos em benefícios morais, físicos e espirituais. Toda a obediência que um filho dedica ao pai, à mãe, essa obediência gera benefícios morais, físicos e espirituais. E essa obediência aos pais faz parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Subtópico 3.2, a honra aos pais. Honra no grego significa valorizar, estimar, dar preço. Honrar a pais é, acima de tudo, respeitá-los, reconhecendo sua autoridade como dada por Deus, pela qual devemos não apenas obedecê-los, mas também devemos dar-lhes o nosso amor e respeito e fazer por eles tudo que estiver ao nosso alcance para lhes dar o melhor. Então, honrar os pais é tudo isso aqui. É reconhecer a autoridade dos pais, é dedicar amor, é respeitar. E quando nós agimos dessa forma, o resultado são as bênçãos de Deus, as bênçãos especiais de Deus sobre as nossas vidas. E quando agimos dessa forma aqui, o resultado é as bênçãos de Deus sobre a vida dos filhos. É o primeiro mandamento com promessa, como diz o apóstolo Paulo. A responsabilidade dos pais diante dos filhos. Subtópico 3.3. Na época de Paulo, a lei romana dava poder absoluto ao pai. Ele poderia vender seus filhos como escravos para fazê-los trabalhar em seu campo acorrentados. Podia até mesmo submetê-los à pena de morte. Essa exortação de Paulo traz um ingrediente importante para os relacionamentos entre pais e filhos. O apóstolo ainda destaca para termos o cuidado de não ser severos, não irritar os filhos, não levar os filhos ao extremo de ficarem zangados, cheios de raiva. Porque muitas vezes na posição de alguém que recebeu a autoridade de Deus para cuidar dos filhos, para educar, ensinar os filhos, muitas vezes os pais se excedem. E aí, diante desse contexto onde um pai poderia até sentenciar um filho à morte, tinha direito por lei, Paulo fala para nós tomarmos o cuidado e não provocar a ira nos nossos filhos, para agirmos com cautela, assim como alguém que foi alcançado por Cristo. Até na minha relação enquanto pai com meu filho, eu preciso voltar ao verso 21, ao versículo 21, e entender que eu preciso me sujeitar uns aos outros, que nós precisamos sujeitar uns aos outros. Não por causa de posições, mas por causa do Cristo. No Senhor, como ao Senhor. Por causa do nosso Senhor, nós precisamos manter as nossas relações dessa forma. Porque dessa forma nós estaremos construindo famílias fortes. Famílias que são base para uma igreja forte. Uma igreja que caminha no propósito de Deus. Que caminha na direção que Deus espera que caminhemos. Um abraço a todos, fiquem na paz, tenham uma ótima semana.